Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, 4 de novembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Depois de termos tido ontem a maior alta do Ibovespa do ano, o Ibovespa ontem subiu quase 5%. Foi uma pena, né, que a gente... Deixa eu só ajustar isso aqui para ficar mais fácil de verificar as perguntas que vocês estão fazendo. Foi uma pena que tenha acabado o horário de verão lá nos Estados Unidos, porque se a gente tivesse ficado aberto por mais uma hora, né, a gente teria subido mais de 5%, visto que as nossas ADRs continuaram a subir, mesmo após o fechamento do nosso mercado. Depois de ter tido a semana passada uma semana muito ruim de bolsa aqui no Brasil, né, a gente acabou voltando muito mais até do que caímos na semana anterior, deixando a gente de novo numa expectativa bem positiva em relação principalmente às operações que a gente iniciou ontem, né? Então ontem pela manhã eu comecei a minha apresentação falando um pouco dos papéis que estavam interessantes para compra. Eram 12 papéis, né? E desses 12, 10 deram compra. E num primeiro momento a gente sentiu até um pouco de medo, né? Porque eram 11 horas da manhã, a semana estava só começando, disparando compra, depois outra compra, outra compra, outra compra, e aí você começa a pensar, poxa vida, né? Nesse mercado tão incerto, todo dia da semana anterior a gente abria com alta e de repente o mercado descia, principalmente quando abriu o Dow Jones, o mercado recuava bastante, fazia novas mínimas. E de repente eu me pego segunda-feira, 11 e pouco da manhã, já com 6, 7 compras em aberto e mais compras acontecendo. E se esse mercado voltar, né? E por isso que eu acho que é tão difícil para a grande maioria operar no curto prazo, né? Porque quando você não confia na tua estratégia, quando a sua estratégia nunca foi testada no longo prazo, nunca foi mostrada no longo prazo, nunca foi tradeada no longo prazo, né? Por um prazo grande, né? Não para operações de longo prazo, né? Você acaba duvidando dessa estratégia e acaba não seguindo a estratégia, né? Então ontem é claro que a gente, em algum momento, né, é até natural que a gente sinta medo, fique com receio do que pode vir e tudo mais, mas no fundo, né, o sempre melhor é seguir estratégia. A gente seguiu a estratégia, entrou nas operações e felizmente fomos premiados aí com uma boa alta de mercado que começou ontem e tomara que não acabe hoje, né? Hoje o mercado amanhece com alta de 0,5% em relação ao fechamento anterior. E é muito importante, pessoal, que a maioria entenda que uma coisa é o fechamento do índice futuro, outra coisa é o preço de ajuste do índice futuro, né? É claro que algumas plataformas levam em conta para o fechamento o último preço negociado e, portanto, em algumas plataformas a alta é de 0,45, em outras plataformas o preço de ajuste é exatamente o preço que é levado em conta para comparar com a abertura do dia seguinte, por isso que em algumas plataformas a gente tem uma alta de 1,45. Simplesmente porque algumas estão levando em conta o preço de ajuste e outras levando em conta o preço de fechamento, perfeito? Já tirando a dúvida aí de algumas pessoas que perguntaram, né? Mas é importante observar que a gente teve uma grande volatilidade entre as 5 da tarde, que foi o horário que a nossa bolsa fechou, e às 6 da tarde, que foi a hora que o índice futuro fechou. Vamos aqui mostrar no gráfico, né? Quando a nossa bolsa fechou, foi nesse candle, tá? O índice futuro estava a 48.590. Depois disso, com o nosso mercado fechado, o índice ainda subiu bastante, justamente porque as ADRs estavam subindo lá nos Estados Unidos. Então, se a gente levar em conta o preço de fechamento do Ibovespa, até o momento agora, esse índice está subindo aqui por volta de 1,44, ou seja, é muito provável que se o mercado abrisse agora, ele abriria com uma alta de 1,44. Então, e o contrário também aconteceu, né? Se tivéssemos caído aqui, o contrário também é verdade. Se a gente tivesse caído aqui com força depois das 5 da tarde, o mercado amanhecesse caindo um pouco mais,
a gente também teria que contabilizar a partir desse candle aqui, que foi o candle das 5, para tentar entender por quanto abriria o Ibovespa. Então, só para que fique claro, né, se a gente estivesse abrindo agora, muito provavelmente o Ibovespa abriria aí com algo em torno de 1,5% de alta, perfeito? O que é muito bom para as nossas operações. Veja só, a gente separou no estudo de domingo, né, operações de compra e de venda. Por motivos óbvios, né, num dia que o mercado sobe 5%, só dispararam as operações de compra, né, e operações que começaram já andando muito bem, né, HGTX, Klabin, Croton, MRV, Natura, Elbor, essa não foi, né, Rent 3, Elet 6, Vivit 4, todas elas andando muito bem. Se a expectativa é de uma abertura em alta, né, ou seja, se o Ibovespa vai abrir em alta, é de se imaginar que essas ações, né, tendem a se valorizar um pouco mais na abertura. Em média, esses ganhos com essas ações devem estar mais ou menos em 3%. Né? Então a gente poderia zerar a nossa carteira a partir da abertura ganhando até um pouco mais de 3%, já que a perspectiva é de uma abertura em alta. Porém, a gente precisa ficar bem atento, porque se a gente abrir com esse 1,5 de alta, provavelmente a gente vai bater num ponto muitíssimo importante, que é exatamente essa linha que está descendo aqui, tá? Então, opa, eu peguei a linha errada, vamos lá. Se a gente abrir aqui e abrir subindo 1%, a gente vai encostar exatamente nessa linha, que é um bom ponto de resistência, tá ok? Ah, então eu vou sair de todas as operações. Fique à vontade para fazer o que a tua estratégia manda, né? Mais uma vez, a minha estratégia fala sempre que a saída das operações acontece na sexta-feira, às 4h30 da tarde, um pouco antes do pregão fechar, porque simplesmente para mim estratégia é o que dá mais dinheiro, tá? Mesmo sabendo que o Ibovespa está num ponto de resistência, eu vou manter a minha estratégia, porque com ela que eu vivo aí nos últimos anos, é ela que me faz ter uma boa, né? Uma boa rentabilidade, né? Uma rentabilidade que esse ano já supera o CDI. Voltando aqui para o gráfico de 60 minutos, eu acho que vocês se lembram de eu ter traçado aqui nessa região, né, um ponto de suporte que foi rompido num dia e acabou voltando, e depois um ponto de resistência que foi rompido num dia e acabou voltando, depois um ponto de suporte que foi rompido e acabou voltando. A gente fechou ontem acima dessa linha pela primeira vez e é muito provável que o mercado amanhecendo subindo, a gente chegue muito próximo aqui de dois pontos também importantes que a gente precisa observar, tá? Que primeiro nessa região aqui de 48.800 pontos e se vier um pouco mais de alta, essa região aqui entre 49.500 e 50.000 pontos. Pessoal, principalmente se ultrapassarmos essa região, a gente consegue ganhar mais corpo e ir-se embora. Ou seja, esse mercado que até hoje é um mercado sem tendência bem definida, né, pode ficar muito interessante a partir do rompimento desse topo e ainda mais interessante ainda a partir do rompimento desse topo. Porque se a gente tiver o rompimento dessa região de 49.800 pontos, aí a gente vai ter o que tem qualquer padrão de tendência de alta, que é topos e fundos ascendentes, tá? Então a gente já tem essa condição bem resolvida, mas em pernas muito íngremes que deixam a gente aqui numa situação um pouco mais de preocupação em relação a qual que é a próxima tendência, né? A partir do momento que a gente rompe o topo anterior, né, que no caso é esse aqui, a gente fica numa situação muito mais confortável em relação à tendência que tem o nosso mercado, tá ok? Então é muito bom ficar atento a isso. Existem alguns pontos então para serem ultrapassados para que a gente consiga uma subida um pouco mais forte. Então é aquela coisa, né? Fé cega e pé atrás, fazendo reajuste de stop justamente para transformar esse flash de bom momento no final da semana realmente num momento muito bom e que tenha vindo para rentabilizar muito bem a nossa carteira, perfeito? Vamos começar a responder as perguntas do pessoal. Eu vou pedir para o Didi qual é o contrato que ele está olhando do milho, que eu também vi a mesma coisa que ele está vendo, tá? Eu acho que tem no milho aí uma onda 3 para baixo, eu só queria que o Didi colocasse qual é o contrato que ele está vendo, justamente para a gente falar a mesma língua, tá ok?
Bom dia, André. O que esperar para hoje? Será que continua o rally do Ibov? Vamos torcer, né, Giba? É a única coisa que a gente pode fazer agora. As apostas a gente já fez, né? Entramos num montoeira de operação, né? Começou dando certo, né? A gente colocou stop, a gente pensou no alvo, a estratégia está toda montada e executada. Só nos resta agora torcer para que esse rally continue e que a gente termine a semana aí com alta de 15%, tomara, tá? André, vender hipermarcas por estar distante da média é uma boa? Olha, eu nunca opero contra a tendência, né? Eu costumo falar, vocês já ouviram provavelmente aqui algumas vezes, eu vou falar mais uma, né? Todas as pessoas que eu vi operando contra a tendência, tentando achar topo e fundo, das três uma, ou ficaram loucas, ou ficaram pobres e loucas. Eu nunca conheci ninguém que conseguia ganhar com consistência operando contra a tendência. Então não, eu não penso em vender hipermarcas, tá? Eu posso até não querer comprá-la, né? Porque, enfim, ela está afastada das médias, né? Mas estar afastado da média, né, ter feito onda 3 para cima, não é pré-requisito para eu pensar em venda, né? Pelo contrário, o que eu tenho que me concentrar é em que momento eu vou achar uma nova compra em hipermarcas, já que ela tem tendência de alta. Então não acho uma boa não, Vandeco. Prefiro aqui apostar na continuação da tendência, perfeito? Obrigado, Dri Contábil. Elet 6 tem força para romper 10,35? Tomara que sim, né? Eu digo isso porque a gente está comprado, né? Foi uma das indicações minhas do estudo de domingo. Ela acabou voltando um pouco ontem no final do dia. E eu acho que até mais que 10,30, né? Aliás, pessoal, é muito mais interessante ficar até observando essa região de 10,50, que é um ponto aí até um pouco mais importante, tá? Só para falar com vocês aqui, hoje eu convidei a Maria Catara, a Maitê, que participa da equipe de estruturados, e a gente está tendo o lançamento de um fundo de capital protegido. Eu convidei a Maitê para conversar aqui hoje com a gente sobre esse fundo. Daqui a uns 5, 10 minutos ela vai entrar aqui, justamente porque é um fundo, primeiro, como o nome diz, de capital protegido e que aposta num tipo de ação bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que aposta na alta das ações da Tesla. Para quem não conhece, a Tesla é fabricante de carros ecológicos e ela tem um dos carros eu gosto bastante de carro, eu não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, e ela tem um carro que tem o interior mais bonito do mundo, tem uma tela de LCD enorme e tudo mais. Daqui a pouco a gente, acho que tem na apresentação, tem até foto desse carro. A gente vai falar um pouco sobre esse fundo de capital protegido, tá? Então eu vou responder mais uns 5, 10 ativos para vocês aí e a gente vai falar exatamente do fundo, perfeito? Vamos lá, então, tomara que a LET 6 tenha força, não só para vir 10,30, mas para bater inclusive os 10,50, que é a primeira resistência, tá? André, entrei em quase todas as operações, exceto Klabin, quero comprar mais, exceto Natura, o que você me orienta? Olha, daqui a pouco, o Jean, eu tô lá na sala da Arena do Investidor, eu vou rever stop de todos os ativos, justamente porque todos os ativos que fecharam com a alta de mais de 3%, a gente vai modificar já esse stop. Não é o caso de Klabin. A Klabin deu compra quase no final do dia, ela ainda tem que fechar um pouco acima do que fechou ontem para a gente fazer essa modificação de stop, tá ok? André, me admira o respeito que tu tem pelo mercado. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te explicar por que eu respeito o mercado. Porque toda vez que eu faltei com respeito ao mercado, o mercado veio e me mostrou quem manda, tá certo? Então, toda vez que eu achava que eu era mais esperto que o mercado ou qualquer coisa desse tipo, o mercado vinha e me dava umas chicoteadas, né? Então eu aprendi realmente a respeitar o mercado. A gente precisa ter sempre respeito com ele. Toda vez que a gente ganha dinheiro, é natural que a gente imagine que tenha ficado mais inteligente, né? Mas quando a gente ganha dinheiro, quando a gente pensa que vai subir, sobe, e portanto a gente ganha dinheiro, a gente fica mais rico, não mais inteligente, tá certo? Então quando você se acha mais inteligente e desrespeita o mercado, ele vem e te mostra quem é que manda. Por isso que eu aprendi ao longo do tempo a respeitar bastante o mercado, tá ok? Tal estratégia é equivocada, pois você perde uma possível alta nas segundas-feiras. Cara, seu Zelete, eu não sei se é homem ou mulher, equivocado, né, é você apostar numa estratégia que não te traz retorno ao longo do tempo, tá? A minha
me deu nos últimos 2 anos e pouco mais de 80% de ganho, tá? Então, equivocado ou não, tá dando certo. Então, vou continuar com a estratégia enquanto achar que essa estratégia, aliás, enquanto o tempo estiver provando que essa estratégia é eficiente, tá? Agora, nada impede que você tenha outro tipo de estratégia e se der certo para você, ótimo, não tem problema nenhum. Vamos lá, cadê os urubus que só falam que vai cair? Vamos lá, CROT 3 melhorou em relação a domingo? Na verdade, CROT 3 ontem deu compra, né? A gente passou aqui uma compra para todo mundo no rompimento de 10,45 e ela já passou desse ponto, felizmente, né? Vamos torcer aí para que a gente consiga continuar evoluindo com ela, o alvo ainda está lá para cima, tá? André, o que acontece com o Ecor 3? Não sei, era uma das mais bonitas, mas infelizmente começou a perder força e não tem muito o que fazer agora, né? Por enquanto é ficar de fora, não tem operação ainda neste ponto, tá ok? Se ultrapassar 49, a gente está falando do IBOV ou do pivô de alta no IBOV, né? Se ultrapassar os 49,750, né, que é esse topo, a próxima resistência é esse topo anterior aqui nos 51 mil pontos, tá? Mas eu acho que é uma resistência fraca, essa é uma onda muito curta, tá? Então eu acho que a gente pode vir até para um pouco mais longe, tá? Vamos lá, mais 2 papéis, a gente vai falar um pouco sobre esse fundo que eu comentei com vocês, CESP 6. Então, não foi uma das minhas indicações, eu não entendi a CESP aí como um bom ponto no domingo, pelo menos. Mas ela acabou subindo bem. Para quem pegou, provavelmente no rompimento 16,26, fica atento com esse ponto aqui, 17,20, tá? Porque é o ponto aí de bastante resistência e acho que a partir dessa região, a gente, se romper essa região, cria alvos maiores, né? Se não passar, é bom fazer ao menos uma realização parcial e passando dessa região, 18,11 seria o próximo alvo, perfeito? E para finalizar hoje, Vale 5, tá? Ontem muita gente falando de compra em Vale 5, eu vou explicar por que eu não acho ainda interessante. Primeiro que diferente da maioria dos papéis, né? Vamos falar, por exemplo, aqui de Natura, né? Então, Natura, ela veio aqui, fez onda 2, rompeu o ponto que precisava e já subiu, se resolveu e tudo mais, né? A Vale já tentou fazer isso várias vezes e não conseguiu ainda. E da última vez que ela não conseguiu, ela caiu tanto que ela inclusive ficou para baixo das médias móveis. Então, quando volta a subir, este é um ponto de resistência nas médias móveis. Quando a gente joga no gráfico semanal, a Vale está abaixo da média de 72 no gráfico semanal. Se a gente vem para o gráfico de 60 minutos, a gente percebe que os 60 minutos ainda está fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então, olha só, o topo está aqui, o fundo está aqui, mais baixo que o anterior, e ela acabou voltando a subir um pouquinho. Ou seja, a Vale, na minha opinião, não está no ponto de compra, ela está no ponto de resistência. Eu acredito que, inclusive, a partir daqui, tá, a gente tem que ficar de olho, porque se ela virar para baixo, você pode até ter uma possibilidade de venda e não de compra, tá? Então, não é ativo para comprar, na minha opinião, nessa região, é uma região aí de forte resistência. E para finalizar, Brasfoods é o próximo pedido, se já está na hora de comprar. E o mesmo motivo que eu não quero comprar e vender hipermarcas, né, porque ela subiu muito, eu não quero comprar Brasfoods, justamente porque ela está caindo muito, né? Não tem muito disso no mercado, não tem essa história de caiu muito, subiu muito, né? Ela tem tendência de baixa e a gente tem que respeitar a tendência, né? Eu acho que, como eu falei para vocês ontem, você precisa ter, ao menos aqui, para começar a pensar em compra em Brasfoods, um pivô de alta no gráfico de 60, e aí você pega o rompimento da cabeça desse pivô. Bom, estou aqui ao lado da Maitê. Tudo bom, Maitê? Tudo bem, André? Bom dia. Bom dia. A gente vai falar sobre um assunto diferente, né? Que é um fundo de capital protegido. Não é tão diferente, a gente já fez vários esse ano, Pois enfim. Mas é um fundo de capital protegido da Tesla, né? Sim, E pois eu achei muito interessante a ideia. A gente já fez
de algumas ações americanas, né? De Apple, de Google, Facebook, deve estar todo mundo... do S&P. E essa vez a gente quis fazer aí uma coisa mais inovadora, né? Que todo mundo aí fala que a Tesla vai ser a nova Apple, né? Eles comparam aí o Elon Musk com o Steve Jobs. E por ser uma empresa super inovadora, né? A Tesla, em 2015, ela ganhou o prêmio da Forbes da empresa mais inovadora do mundo em 2015. E é um tipo de empresa, né? Eu sempre comento muito com o pessoal que às vezes faz bem apostar em semente, né? Quando você compra ações, por exemplo, do McDonald's, é uma empresa que já está no mercado há 1.500 anos, conhecida no mundo inteiro, mas já é uma árvore adulta. Sim. Para você fazer o McDonald's crescer a 20% ao ano, é uma missão quase impossível. Sim, é mais difícil. É muito difícil você pegar uma empresa daquele tamanho, mudar de rumo, mudar de conceito e tudo mais. Quando você tem uma empresa menor, não estou falando que é uma empresa pequena, porque a Tesla não é uma empresa pequena. Mas quando você tem uma empresa menor, é muito mais fácil você mudar de rumo, inovar e fazer essa empresa ter um crescimento que às vezes de 20% ao ano nem é tão grande, né? Lançar novos produtos, né? Exato. Porque ela ainda está lançando os produtos. Por isso que um capital protegido é de até 2018, né? Pois é de 3 anos. É justamente por isso, né? Então, numa empresa como essa, né? Arriscar com risco zero, na verdade, porque se der tudo errado você não perde nada, numa empresa como essa é muito mais interessante do que arriscar no McDonald's, até mesmo no Apple, que também consegue inovar, mas não com tanta velocidade com empresa pequena. Pois é, por isso que a gente quis fazer o capital protegido, né? Então, assim, e outra coisa, os 3 anos são legais porque a Tesla ainda vai lançar novos carros, né? Então, nos próximos anos, nos próximos 1 ano e meio, 2 anos e meio, quer dizer, ela vai estar lançando os carros elétricos, né? Novos modelos de carros elétricos. Então, por isso é importante fazer um fundo mais de longo prazo, né? Para que o investidor que tenha colocado dinheiro aí no fundo possa participar aí da possível apreciação da ação por causa, né, do lançamento dos novos produtos. Perfeito. Eu queria que a gente explicasse, eu sei que muita gente já conhece, a gente vai repetir isso aqui para algumas pessoas, mas o que é esse conceito de fundo de capital protegido, né? O que é essa proteção, só para o pessoal entender? Claro, então assim, como é que funciona, né, gente? Assim, o investidor ele vai colocar o dinheiro, né? O fundo ele está aberto do dia 3 de novembro até o dia 23 de novembro, aceitando investimentos. Ou seja, né? já está disponível na plataforma. Já está disponível aí na plataforma. E aí, então, quem coloca o dinheiro no fundo, no final dos 3 anos, o que vai acontecer? Se a ação da Tesla subir, o investidor vai participar 1 para 1 da alta da ação. Ou seja, se ela subir 200%, o investidor ganha ganhou 200%. Exatamente. Se subir nos últimos 3 anos, a ação da Tesla, depois até a gente pode mostrar o gráfico aqui. Eu até dei uma estudada no gráfico antes de vir para cá. É. O gráfico hoje no semanal, que é o que importa, né, que é uma operação de médio prazo, ele está lateralizado, parecendo o gráfico da Ambev. Então ela subiu e agora lateralizou. Lateralizou, porque vai ter que lançar os novos produtos, né? Ela subiu 600% nos últimos 3 anos, né? E agora ela vai lançar os novos produtos e aí a nossa expectativa é que suba mais. Espero que não suba antes de sair o fundo, né? Então, assim, mas ela subiu 600% nos últimos 3 anos. Então, o que acontece? O legal desse fundo é que você não tem um limitador de alta. Se ela subir mais 600% nos próximos 3 anos, o cliente vai receber os 600%, como se tivesse comprado a ação mesmo, tá? Agora, se a ação cair nos próximos 3 anos, o cliente não perde nada. Se ele colocar 15 mil reais, que é o mínimo para entrar no fundo, ele vai receber os 15 mil reais dele de volta, né? Deduzidos os custos do fundo, porque pode ter a incidência, como em todos os fundos, pode ter a incidência do come cotas. Se por um momento... O único custo que o investidor pode ter se tiver incidência de come cotas. O resto, taxa de administração, todos os outros encargos do fundo, eles estão já incluídos no capital protegido. Isso que é o legal do produto. Então, tá? O come cotas pode acontecer se começou a investir em 2015, em 2016 a ação se valorizou, Isso. Aí você pagou o come cotas e depois a ação voltou a cair. Tal. Então, mas digamos que vamos até excluir isso, que é uma coisa que pode acontecer ou não, enfim, Qualquer vai fundo, ser 15% da rentabilidade, fundo. Isso acontece em qualquer fundo. Isso. Mas se eu coloquei lá 50 mil
e daqui a ação da Tesla sai lá de $300 para 5 centavos, 4 centavos, igual ao GX, eu daqui em 2018 eu vou sacar os mesmos 100 mil. Pode ser que a gente pode perder um pouco na questão da Come Cotas, enfim. Mas exato, a Come Cotas é sempre em maio e novembro, né? E é 15% sobre o que tiver rentabilizando. Mas assim, via de regra é só isso mesmo, né? Todos os outros custos já estão embutidos. E a diferença desse capital protegido para os outros, nos outros o investidor não podia sair no meio do caminho. O dinheiro ficava preso, não tinha liquidez nenhuma. Esse daqui, a diferença é que tem uma carência de 6 meses, então o investidor não pode sair nos primeiros 6 meses do fundo, mas depois de 6 meses, ele vai poder resgatar os recursos no último dia útil de cada mês subsequente, tá? Então aí ele vai, só que aí vai ter uma taxa de saída de 2% sobre a cota. Tá? Então, claro, se a cota tiver subido 30% e o investidor for resgatar, ele vai ganhar só 28%. Tá? Então, tem uma multa de 2%, mas aí é para aquele investidor que tá com problema de liquidez, realmente está precisando do dinheiro, então aí tem aí uma chance de sair do fundo todo final de mês. Tá? A gente quis dar essa possibilidade porque a gente entendeu que são 3 anos e às vezes no meio do caminho você precisa resgatar. Mas a beleza desse produto é justamente, tá, de ficar nos 3 anos para poder aí pegar todos os lançamentos dos novos carros, né? E poder participar aí de uma possível apreciação da ação. Legal. Você tinha alguma coisa para mostrar aí? Olha, eu acho que aqui na apresentação, que é legal a gente mostrar. Qual que é o nome do fundo, só para o pessoal saber achar aqui? XP Capital Protegido 15. Aonde que eu acho que na plataforma, você sabe? Tá no banner na minha conta, tá? Quando o cliente já entra na minha conta, você vai lá em investimentos, né? Fundos de investimento. Acho que no meu aqui... Tá? É muito simples, tá? Você vai lá em investimentos, fundos de investimento. Fundo de investimentos e já aparece aqui. Já aparece o XP Capital Protegido 15. Quando hoje o cliente que estivesse logando na conta da XP, já tem aí um banner sobre o fundo. Então, se você clicar lá, a hora que você abrir a sua conta na internet, né, já vai aparecer um banner para quem quiser aplicar no fundo. Então, é super fácil, você clica lá no link, você já pode entrar no fundo. Ou você entra lá, investimentos, fundos de investimento, XP Capital Protegido 15, tá? Que não tem o nome da Tesla, mas é o fundo da Tesla. Legal. Você tem alguma coisa para mostrar? Eu queria mostrar aqui, Fábio, se você quiser colocar a minha apresentação aqui no gráfico, queria mostrar então como é que funciona, né, o cenário no vencimento. Uma coisa que é importante a gente dizer, você vai ter 1 para 1 a rentabilidade da Tesla no vencimento, porque esse fundo, como é que ele é formado? Ele é formado por derivativos e títulos públicos. Então, você coloca títulos públicos lá dentro do fundo e coloca derivativos que são ligados às ações da Tesla. O derivativo, ele não acompanha 1 para 1 a alta, né, da ação, só no vencimento. No vencimento ele vai acompanhar a alta da ação, mas no meio do caminho não. Então, se você resgatar os seus recursos no meio do caminho e a Tesla estiver subindo, por exemplo, 100%, você não vai ver a sua cota em 100%. Você pode ter uma rentabilidade, sei lá, 50%, mas não vai ser igual. É que nem você olhar uma opção de Petro na tela, né? Se a Petro às vezes está subindo 20%, a opção que é no dinheiro de Petro não necessariamente está subindo a mesma coisa que a Petro. Então, por isso tem essa diferença. Mas no vencimento, aí você vai receber 1 para 1 que subir a ação. Então, aqui eu coloquei os cenários, né? Então, se o fundo subir, você recebe 100% da alta do ativo, em reais, óbvio que vai ter aí imposto. Só uma pergunta, é livre de variação cambial, né? Então, se o dólar cair, não vai ter que se preocupar. Não tem variação cambial. Se a Tesla subir 200%, em dólares, você vai receber 200% em reais. Perfeito. Tá? Isso é claro, ótimo. não estou falando de imposto, de nada, mas é 200%. Sabe por que eu estou falando?
Até um mês atrás a gente tinha um cenário de alta de dólar, então as pessoas queriam ficar... Claro, queriam no dólar, exato. Vamos deixar com risco cambial aí, mas agora o dólar já deu uma voltada, já todo mundo preocupado. Sim, é muito arriscado, você quer apostar mesmo no ativo. Exato, então, exato. O legal empresa, é você quer apostar na empresa, então o legal é mesmo a gente colocar uma aposta na ação, né? E não sem variação cambial aqui. Perfeito. Quem quiser investir no fundo cambial, investe no fundo cambial, né? E colocando assim, mostrando um pouco o gráfico, Fábio, se você puder colocar na tela, quero mostrar o gráfico aí para vocês, né, de como a ação se valorizou aí desde 2013, né, então nos últimos 3 anos ela subiu mais de 600%, tá, então era isso que eu queria mostrar para vocês e assim, a nossa expectativa é que nos próximos 3 anos, né, a gente venha ver a ação se apreciando ainda mais. Então, licença, eu tô com agora sou eu com o mouse aqui, isso aqui é a cara da ação da Ambev aqui, né, então... eu peguei um gráfico de 5 anos, é mais impressionante ainda, né? Você tem uma alta, esse aqui é uma alta muito forte, e aí você tem aí 1 ano e pouco aqui de ação lateral, né? É um gráfico semanal lateral, mas a gente, na análise técnica, Maite, a gente fala muito que quando você tem uma consolidação no topo, né, existe uma chance muito maior de romper essa consolidação para cima. Tá. Foi o caso que aconteceu com a Ambev no início do ano. Ela ficou 2 anos andando lateral, subiu uns 20% e está lateralizada de novo. Tá. Então, por isso que eu gostei desse gráfico, né? Eu acho que tem uma bela chance de, se acontecer nesse rompimento, dela repetir boa parte desse movimento anterior aqui. Ótimo, não? Perfeito. Agora eu me interessei, vamos lá. Qual que é o capital mínimo para fazer essa aplicação? R$15 mil. Você consegue aplicar então não é por nem uma coisa R$15.000. tão absurda, né? Não. Olha, gente, se você, né, imagina, se você quisesse mesmo investir na ação da Tesla, teria que fechar o câmbio, mandar o dinheiro lá para fora, né? E aí você vai investir na ação. Então, quer dizer, ia ser bem mais difícil, né? Então, é um produto que ele te dá essa facilidade, que você não precisa mandar o dinheiro lá para fora, e você já consegue investir com R$15 mil numa ação super legal, né? Numa empresa super inovadora. Legal. Eu perdi a da Apple, perdi algumas aí desses fundos aí de capital protegido, mas esse aqui eu acho que eu vou investir junto aqui. Eu também, pois é, porque é legal, a aposta aqui é legal, né? É legal, um gráfico interessante, pensando em médio prazo, um gráfico diário que nem é tão bonito, mas um gráfico para quem pensa em 2018 é interessante. E além disso, é aquilo que eu falei, às vezes apostar em sementes, né? Eu não estou falando de uma empresa pré-operacional, a gente está falando de uma empresa já operacional, mas uma empresa que inova e que pode até errar um determinado movimento e aí a ação pode cair para $1 e eu vou receber o mesmo que eu coloquei, enfim. Mas se ela acertar, você tem um potencial de valorização enorme, muito maior do que fazer uma aposta em grandes empresas, no que a gente chama de blue chip aqui no Brasil. Perfeito, então está disponível já para captação, ou seja, você já pode fazer o investimento e vai fechar o fundo no dia 24 de novembro, né? Exato, dia 23. 23, então tem mais então, tem aí, são 18 dias. Exatamente, para investir, é bem facinho de investir e assim, espero que todo mundo goste aí do produto. Legal, tudo pronto aqui, dá para já começar o próximo? Pronto? Então vou começar perguntando para o Celson se a crise acabou, né? Depois de uma alta de 4,8%, acabou toda a crise, não tem mais problema político nem econômico, é isso, Celson? Eu ia te fazer bom dia, eu ia te fazer a mesma pergunta. Será que a crise acabou ou não? Não, a crise não acabou, teve uma melhora lá fora, né, se acentuando, diversas notícias que saíram no final de semana e no feriadão, né, na segunda-feira, que acabaram ajudando, BVMF com CETIP, venda de ativos, né, da Hipermarcas, a parte de cosméticos para Cotia, mostrando interesse de investidores estrangeiros. Abílio Diniz falando que o Brasil está muito barato também lá fora no evento, né, possível entrada de dólar e esse movimento também da possibilidade de votarem, né, o Congresso votar a repatriação. Quanto vai entrar de dinheiro aqui, quanto vai entrar de dólar aqui? A questão não é só essa. Se o Congresso aprovando isso, demonstra que o Congresso pode ficar um lado, então alivia um pouco essa parte política. Mas a crise não acabou. Os dados de produção industrial muito fracos, mais de 10% de queda agora em setembro. A crise não acabou, André. Perfeito. Bom, então se a crise não acabou, vamos ver aí como é que vai ser o comportamento do mercado, pelo menos no curto prazo, para ver se a gente vai ganhar algum com a alta. Porque até então a gente vive aí um período longo, né, Celso, de mercado para baixo. Bom, boa reunião matinal para você, para o Gustavo, e se Deus quiser amanhã a gente está aqui de volta, mais uma abertura de mercado. Celso, com você. Obrigado, um grande abraço, André.
Hoje, né, quarta-feira, 4 de novembro, nós estamos dando início à nossa reunião matinal. Eles estavam conversando antes ali, o André e a Maitê, sobre a Tesla, né, empresa extremamente interessante, né? Eu tenho uma tese, né, que alguns investidores estrangeiros até que conversaram comigo, eu concordei, hoje falo muito sobre essa tese, é de que o petróleo vai continuar em baixa por muitos e muitos anos. E esse tipo de energia, né, a energia elétrica dos automóveis, fala-se em hidrogênio também, ele veio para ficar. Então não tem muito o que correr contra isso. Então extremamente interessante, né, participar de um ativo como esse da Tesla, fora que se ele cair, né, como ela já citou, é um capital protegido, você recebe o seu dinheiro investido de volta. Então extremamente interessante a possibilidade de ter um ativo, né, negociado em bolsa, renda variável, que pode triplicar, quadruplicar de valor, mas também pode valer $1, pode. Então, por isso, é capital protegido, extremamente interessante você participar, além disso, protegendo o seu capital. Mas vamos para a reunião matinal, que tem bastante coisa para falar, principalmente do macro aí e micro. Produção industrial saiu aqui no Brasil, também tem essa parte, possibilidade de greve dos caminhoneiros lá fora, saiu o PMI da China e veio acima das expectativas, o que impulsiona as bolsas lá fora. O petróleo apresentava leve alta, mas a Europa subindo, né, e aqui também a bolsa também abriu em alta, a crise não acabou. Mas para falar sobre essa parte macro e internacional também, eu vou convidar aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve mais uma produção industrial registrando queda. Como o Celso falou, na parte da comparação anual é a 19ª seguida retração que a produção industrial registra. Ela recuou 1,3% no mês de setembro contra o mês de agosto e 10,9% na comparação com setembro de 2014. O mercado aguardava um pouquinho pior os dados, queda de 1,5% na comparação mensal e 11,3% na anual, mas de qualquer forma o mercado segue apontando para uma produção industrial retraindo. Nada mostra que isso vai parar pelos próximos meses. Ela fechou com queda de 7,4% no terceiro trimestre e a retração no ano já atingiu 9,5%. Então, desculpa, troquei aqui. O acumulado no ano já está em 7,4% e a queda no terceiro trimestre de 9,5%. O esperado para o acumulado no ano está quase 10% já nas projeções do Focus. A expectativa é que nos próximos meses ainda registre uma queda forte, então outubro, novembro e dezembro, a gente ainda deve ver essa produção industrial sangrar bastante. A diferença é que agora, diferente do que a gente tinha mais ou menos até julho, a projeção do Focus já começa a projetar uma queda forte também para 2016 na produção industrial. A produção industrial foi um dos primeiros pontos que começou a apontar que a gente estaria entrando numa recessão forte, e a gente também acompanha de perto, porque também deve ser um dos primeiros pontos a começar a mostrar que a gente está saindo da recessão. Quando a gente começar a ver uns dados de produção industrial um pouquinho melhores, nem que seja uma ligeira alta, a gente vai começar a sonhar com uma recuperação nessa recessão que está cada vez se mostrando mais longa do que o aguardado. Indo para outros destaques, a gente teve o TCU livrando o governo de recalcular as pedaladas de 2013 e 2014 na dívida pública, então são cerca de 28 bilhões que eles já tinham determinado que deveriam ser incluídos, mas agora eles liberaram, eles flexibilizaram. Eles também sugeriram um perdão temporário nas dívidas de valores adiantados do FGTS para pagamento do programa Minha Casa Minha Vida, então o TCU liberou um pouco para o governo. Outro ponto, como o Celso comentou, é a greve dos caminhoneiros. Começando por que eles reivindicam, né? Eles podem começar essa greve na segunda. Eles querem a redução no preço do petróleo e de óleo diesel, salário unificado para todo o país, criação do frete mínimo, liberação de crédito com juros subsidiados no valor de R$50 mil para transportadores autônomos. Eles também querem uma ajuda federal para refinanciar a dívida que eles tiveram com a compra dos seus veículos. Então, várias reivindicações. O governo está acompanhando de perto, a presidente Dilma está bem preocupada que isso pode agravar ainda mais a crise. Então, ela já fez com que os ministros Ricardo Berzoini e o José Eduardo Cardoso fiquem negociando bem de perto com os principais líderes desse movimento que está a ponto de fazer uma nova greve. Então, a gente deve ter com certeza nos próximos dias alguma novidade quanto a isso. E provavelmente o governo vai bater bem o pé para tentar evitar essa nova greve. A gente tem hoje de destaque o Alexandre Tombini no Fórum da Cidadania Financeira, e logo mais o Levi vai apresentar um pouco dos resultados da economia brasileira nesse ano e o que ele está vendo para frente.
na OCDE. Indo para fora, a gente teve de destaque hoje alguns indicadores positivos tanto na Europa quanto na Ásia. Na Ásia, os dados de PMI da China vieram melhores do que o esperado, depois de um dado bem fraco no último mês. Então agora a gente teve uns dados acima do que o mercado projetava e positivos, acima da linha de 50 pontos no PMI de serviços. Então isso com certeza ajudou as bolsas asiáticas a fecharem no positivo. Agora com certeza os mercados estão olhando para os dados da China e esperando cada vez melhores para evitar essa desaceleração turbulenta como tem sido nos últimos meses. Na parte da Europa, 2 dados, um dado de PPI, que é aquele índice de preços ao produtor, ele veio fraco, ele retraiu 0,3% na comparação mensal, mas o mercado aguardava um recuo de 0,4%, então o mercado até que acabou lendo um pouco positivamente, acharam que como não retraiu tão forte quanto aguardava, tudo bem. E outro ponto foi que o PMI composto da zona do euro ele veio um pouco melhor do que esperado, ele avançou de 53,6 para 53,9, o mercado aguardava 54, mas de qualquer forma leu como isso como positivo. Únicos dados ruins vieram da Alemanha, continua aquela crise em torno da Volkswagen, e o PMI de serviços da Alemanha ele foi de 54,1 para 54,5, abaixo dos 55,2 projetados, então a bolsa de lá estava um pouco retraindo um pouco, contrário da maioria das bolsas europeias que avançavam ligeiramente. Vou devolver agora para o Celso. A gente se vê logo mais no XP Connect. Eu vou explicar um pouco hoje sobre a dominância fiscal, o que é a dominância fiscal, se o Brasil está em dominância fiscal e o que o Banco Central deveria fazer agora para evitar, se a gente tiver. A gente vai explicar isso bem detalhadamente logo mais no XP Connect. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Então, atenção, a partir das 11h30, XP Connection sobre dominância fiscal. E também no finalzinho a gente vai falar um pouquinho também mais sobre esse capital protegido em Tesla, bastante interessante. Ontem aqui na casa o fluxo dos investidores locais foram compradores em 5,8 milhões de reais. Compraram o GPA, Klabin 11, SUSB e Petro 3, já na venda, Brasil Foods, Itaú, Croton, BVMF, Pão de Açúcar, nas duas pontas, Petro 4, Vale 5, Hipermarca, GGBR e JBS. Já os estrangeiros foram net vendedores em 40 milhões de reais. O fluxo tem sido de venda pelos estrangeiros aqui na casa. Destaques para compra, Brasil Foods, Equatorial, Petro 3, Pão de Açúcar e Raia Drogasil. Destaques na venda, Ambev, Bradesco, Cielo, Vale 3 e Suzano. Nas duas pontas, Itaú, Petro 4, Vale 5, Sabesp e Embraer. Vale a pena destacar agora BVMF e CETIP. Ontem, a gente teve aquela notícia, saiu no Estadão e também na coluna do Lauro Jardim, de que a BVMF estaria fazendo uma proposta para a CETIP ser anunciada em breve, uma fusão entre as duas companhias. A CETIP fala que não tem por que enviar um fato relevante, teve só o início de uma tratativa, não tem proposta alguma, então ela só enviou um comunicado, mas nenhum fato relevante sobre isso, porque não tem nenhuma proposta ainda. A gente hoje recomenda proteção em BVMF, porque isso já ocorreu em alguns momentos. O nível de valuation de BVMF é extremamente elevado, fora que se for negada a proposta, a ação tende a sofrer bem. Então é interessante na FENSE, que é a proteção via derivativos, você pode lançar uma call a 15,60, dificilmente a gente vai ver esse ativo a 15,60 no prazo de 12 meses. Então está bastante interessante a operação proteção via FENSE em BVMF. Outro dado interessante, a Embraer anunciou hoje um pedido de firme de mais 5 aeronaves pela Emirates, com opção de mais 5 jatos Phenom. A empresa segue sendo uma das principais apostas nossas de recomendação, faz parte das nossas carteiras recomendadas. A gente segue otimista com o dólar em relação à Embraer e também com a parte de aviação global. Apesar do Brasil vir reduzindo a oferta, é o único país na América Latina que reduziu a oferta de voos esse ano, a gente tem um crescimento global e aí a gente prefere, nesse sentido, Embraer. Telecom, Oi e TIM, para quem viu a propaganda ontem da Oi, foi a primeira a anunciar ligação grátis, um pacote de minutos no pré-pago para outras operadoras. Ontem começou essa propaganda. É a Oi e a TIM voltando a canibalizar esse mercado de pré-pago, onde a Vivo e a Claro preferem nem ter clientes nesse mercado, só as duas ali. A pergunta que fica no ar é, será que a consolidação e a operação entre TIM e Oi parou, estacionou, ou ela poderá vir e a Oi preferiu seguir essa estratégia? A gente segue não recomendando exposição nem a Oi, nem a TIM, a gente é um evento que a gente não controla, a gente prefere e acredita numa consolidação do setor, que tem que acontecer alguma coisa, dado o endividamento da Oi, em Vivo. Vivo24 é a nossa principal recomendação no setor, devido ao nível de valuation, ao management excelente, às sinergias da própria compra da GVT,
e também o dividend yield interessante projetado pela Vivo. Vale a pena destacar múltiplos, né? A gente sempre falava sobre isso aqui. Vale atentar para a queda, né, na troca dos pontos emitidos. O que aconteceu? O dólar subiu, o dólar disparou. E aí a troca, compras em reais por troca de pontos, acontece em dólar. Com a alta do dólar, a gente vai ter menos pontos trocados, menos pontos emitidos, menos dinheiro, né, menos caixa para essas companhias, tanto Smiles quanto múltiplos. Por isso que a gente não recomenda exposição ativa. Ativos ainda podem sofrer aí com esse dólar mais alto. Fibra, a agência de rating Moody's, elevou o rating da companhia, afirmando aí que a situação de caixa, dólar, tudo isso é importante, relevante e positiva para a companhia. É um ativo também que a gente acha interessante nesse cenário aí, apesar, né, de preço da celulose na China ter apresentado há 2 semanas atrás uma leve queda. Santander anunciou recompra de ações e a ANEEL, aí vamos monitorar a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, falando que pode passar a crise, o custo hídrico para os consumidores. Isso é um ponto que favorece as empresas geradoras, no caso Eletrobras e Tractebel, além de CPFE e também Energias do Brasil, e prejudica a conta do consumidor que não aguenta mais pagar uma energia que subiu mais de 100%. Isso é ruim também para a inflação, então tem que ficar de olho. Se isso for aprovado, isso vai impactar a inflação e a gente pode olhar ano que vem uma inflação cada vez mais elevada. O governo, o Banco Central esqueceu 2016, está olhando para fim de 2017 para ver se consegue convergir para a meta, que provavelmente não vai conseguir atingir 4,5%. Destaques na mesa de aluguel seguem Brasil Foods, a gente segue short na nossa carteira. A estratégia até que se mostrou correta depois de um certo período de tempo. O ativo saiu de R$ 71 para casa de R$ 57. Muita gente demandando short mesmo após essa queda. Even, Cirela, Lame 4, TOTUS, Natura, Embraer, Goal, CSN, Usiminas, Braskem, Odontoprev, Gol e BRPR são os destaques aí da nossa mesa de aluguel. A gente segue short dentre esses em Usim 5 e Brasil Foods. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando novamente do nosso XP Connection a partir das 11h30. E não se esqueçam, né, de sempre preencherem aqui abaixo, a gente aparece no XP Connection para preencher o seu perfil e invista conosco. A gente tenta aí auxiliar para o brasileiro a investir melhor, até porque com esses juros compostos e os juros pagando, né? A gente tem aí na base CDBs pagando 117% do CDI. Isso dá na casa de 16,7% ao ano. Você falar em 3 anos, você está praticamente aumentando o seu patrimônio em 50%. É extremamente relevante e importante permanecer com a maior parte do seu patrimônio em renda fixa. Obviamente, dependendo do seu perfil de investidor, você tem que ter um pouco em bolsa, mas por enquanto ainda, tendo uma carteira recomendada que a gente vem sempre falando e uma proteção via Fence no Ibovespa. A gente segue recomendando pelo cenário turbulento que a gente vive, o político ainda gerando um estresse entre Planalto e Congresso, a gente só vê uma votação para ano que vem nisso, né, em relação a isso. As empresas, a maioria delas reduzindo lucro, principalmente por conta da alta do dólar e do custo financeiro com a perda do grau de investimento e também por conta da taxa Selic elevada. A gente viu isso, que a margem financeira dos bancos, reportado por Bradesco e Itaú, os resultados, eles aumentaram a margem financeira, aumentaram esse custo aí para as empresas. Fora isso, a gente vive recessão esse ano com uma queda de 3% projetada pela nossa área de análise e para ano que vem uma queda de 2,4%. Assim, ainda um cenário recessivo no ano que vem, podendo se recuperar em 2017. Lembrando, o ano de 2016 ainda nem começou. E alguns, né, a gente conversou com alguns empresários, eles falaram, em 2016 a gente vai sentir saudades de 2015. Eu espero que não, até porque sou um otimista por natureza, que as coisas passem a melhorar no ano que vem, o Congresso passe a aprovar o ajuste fiscal e necessário aí para o país, tá? Lembrando, novamente, nosso XP Connection a partir de 11h30, falando sobre um assunto extremamente relevante, sobre dominância fiscal. Um grande abraço a todos, uma excelente quarta-feira e até lá.